começar, né, Michele, falando sobre os homens, né, no envelhecimento, né? Vamos falar sobre isso. Acho que nós podemos começar, né, Ká, falando um pouquinho sobre essa vivência dos homens e das mulheres, essa diferença entre a vivência da velhice entre homens e mulheres, né? Porque por mais que a gente saiba que cada um vivencia a velhice de uma forma, essa velhice ela é apresentada de forma diferente para homens e mulheres, porque a sociedade impõe coisas diferentes para homens e mulheres. E aí o que acontece? Nós conversamos muito, né? Nós procuramos muito material sobre isso, e tudo que a gente encontra e tudo que nós falamos, tudo que nós encontramos, na verdade, está dizendo: as mulheres falam sobre os seus sentimentos, as mulheres olham para a questão do envelhecimento, mas os homens não. Os homens envelhecem calados, e por isso é tão difícil para os homens envelhecer. Para as mulheres existem várias dificuldades que são abertas. Por exemplo, a questão da juventude, da beleza, isso é muito aberto a todos, né? Nós vemos comerciais, nós vemos diversas coisas que são colocadas por causa disso. Mas e dos homens? A gente não vê nada sobre isso, né? Nós não falamos sobre homens envelhecendo, sobre esse momento, sobre esse processo de envelhecer para os homens. Isso não é dito, isso não é olhado. Isso causa sofrimento para os homens, né, Ká? Nós estamos falando um pouco dessa diferenciação entre a vivência, né, do processo do envelhecimento dos homens e das mulheres. Tem uma questão também que é colocada, sempre tem muito essa questão homens versus mulheres, né? E aí, por exemplo, homens versus mulheres no amadurecimento ou homens versus mulheres no envelhecimento. Acho que antes de nós falarmos disso, porque essa foi uma questão que trouxeram para mim, para ser falada hoje, a gente precisa um pouco explicar a diferença entre amadurecimento e envelhecimento, né? O amadurecimento é uma questão mais psicológica, é uma questão de vivência, de experiência, de vida, né? Voltada mais para isso. O envelhecimento não. O envelhecimento é um processo físico, né? Fisiológico. É um processo que acontece com todo mundo. Mais ou menos no mesmo tempo, nós temos ali uma curva, né? Do envelhecimento, do processo de vivência das pessoas. E o envelhecimento está relacionado com isso, as minhas questões mais físicas. Já o amadurecimento não. Então, se nós falarmos, por exemplo, de homens versus mulheres no amadurecimento, né, popularmente dizem que as mulheres amadurecem mais cedo do que os homens. Mas a gente não tem como generalizar isso. Não é algo que pode ser generalizado. Então, assim, homens e mulheres amadurecem, cada um no seu tempo, cada um de acordo com a sua experiência, com a sua vivência e com as trocas com o mundo, com o ambiente em geral. Isso vai depender de diversas outras coisas que vão perspassar essa pessoa para que esse amadurecimento ocorra e para nós sabermos como é que esse amadurecimento vai acontecer. Sim, interessante, né, Michele? Você falando isso, né, me lembra sobre as crenças, né? As nossas crenças limitantes, né? E isso traz, as crenças, elas trazem consequências tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Mas a gente sempre esquece, né, dos homens e acha que é só as mulheres que têm dúvidas, angústias e questionamentos, né? Então, nós temos que começar a pensar também que os homens também têm angústias, têm medos, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho lá mais para frente, né, Michele? Exato, é uma questão da sociedade no geral, né? De nós como sociedade, como cultura, que nós aprendemos, né? Que pode ser dito e o que não pode ser dito. Ah, Aida chegou. Boa tarde, Aida. Oi, Aida, tudo bem? Seja bem-vinda. A Babi entrou aqui no Insta também. Bem-vinda, Babi. Bem-vinda. Muito bem-vindos a todos, né? Bom, eu queria comentar, Michele, que eu fiz um artigo sobre os homens, né? E eu titulei como Idade do Lobo.
Idade do Lobo, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um livro, né, que foi escrito em 93 por Eliseu Mardecka, e ele conta um pouquinho sobre a crise da meia-idade dele e das pessoas e dos homens que ele acompanhou, né, que é mais ou menos entre 30 e 40 anos de idade, que é justamente no envelhecimento, né, Michele? E esse esse escritor, ele comparava os 40 anos com o lobo, né? Se a gente for ver, o lobo é um animal vigoroso, ele é resistente, né? Mas quando ele vai envelhecendo, ele fica isolado, né? Então ele fica no solitário, né? E aí esse escritor, ele comparou muito com ele e os amigos, porque ele diz que os homens usam máscaras, né? Máscaras de ser um homem insensível, gelado, frio, né? E quando chega em casa, ou quando eles se olham, né? Eles estão totalmente diferentes, né? São sensíveis, têm muitas dúvidas, né? E isso a gente pode lembrar com as pessoas, né, que a gente conhece, né? Geralmente os homens, eles estão assim, né? Eles têm essa máscara, né? Como de uma pessoa que não tem, é muito racional, né, Michele? É mais racional do que as mulheres, né? E na realidade, eles também são seres humanos, né? Também têm dúvidas, né? Sim, Kai. Como é que isso aparece muito, né? Esse exemplo, ele é muito claro porque muitas pessoas provavelmente têm alguém ao lado que é assim, né? Alguém que no trabalho ou enfim nas relações que não são íntimas, né? São pessoas mais firmes, pessoas mais práticas, né? Pessoas menos sensíveis no sentido de expressar sentimentos. E aí quando esse homem chega na casa dele, ou no lugar de acolhida, onde ele se sente bem, esse homem, ele pode ser diferente, mas ainda assim, cá, tem um pouco de diferença. Ainda assim, esse homem, muitos desses homens não conseguem se expressar nem dentro de casa. Porque o que eles aprenderam? Que homem não chora, que homem não expressa sentimentos, que homem tem que ser forte, né? Que homem tem que cuidar o tempo todo, principalmente no sentido financeiro, que homem não leva desaforo para casa. São tantas as coisas que nós ouvimos, né, sobre os homens, que fica muito difícil. Aí nós estamos trazendo hoje o quê? Um pensamento, um olhar para esse homem que está envelhecendo. Porque imagina você passar a sua vida inteira escutando: você é homem, você não chora, você tem que ser forte, você tem que, são muitas regras que tem que, né? E aí esse homem chega na velhice dele, como é que ele vai desconstruir tudo que foi enraizado, tudo que ele vivenciou na infância, na adolescência, na vida adulta, tudo que ia sendo cada vez mais validado pelas pessoas em casa, pela sociedade, por todos, e aí chega na velhice, como é que ele vai encarar essa velhice? Que é uma velhice que torna, claro, todos nós muito mais frágeis, né? Fisicamente e psicologicamente também. Pode chegar um momento que você está cansado de tudo isso. E aí, como lidar com isso? Como é que esse homem vai olhar para isso e falar: não, agora eu vou mudar. De uma hora para outra, passei a vida inteira ouvindo isso, mas agora eu vou mudar. Agora vai ser diferente. Não dá para ser assim, né? Precisa ser olhado. Se nós, por exemplo... Deixa eu só cumprimentar a Andréia Araújo. Ela é minha psicóloga, está aqui hoje conosco. Boa tarde, Andréia. Oi, Andréia, bem-vinda. Ele disse o seguinte, que ele tem uma novidade. Aliás, ele mandou uma mensagem no Face falando que tinha uma novidade. Sim. A novidade é que a avó deve ser mãe dele, né? Está morando com eles. Olha que bacana.
Que legal! Sim! Muito legal. Vocês estão se cuidando, espero, né? Cuidando da mãe, da avó, no caso, né? Olha só, a Aida, ela escreveu aqui no Facebook que homem tem que pegar todas. Exatamente, Aida. Essa é a educação que ainda vem se arrastando, né? Sim. Então, desde criança, o homem não pode cuidar de ninguém, não pode cuidar da casa, né? Ele sempre tem que ser o melhor de tudo, né? Ele tem que ser o melhor na escola, ele tem que ser o melhor no trabalho, ele tem que ter um carro muito melhor do que os outros, né? Se a pessoa é negra, aí aumenta mais ainda essa cobrança, né? E tem essa questão mesmo de o homem ter que pegar todas, né? Então, muitas vezes o homem não se agrada, ou não quer, ou não tá afim, né? De pegar, né? Entre parênteses, e acaba tendo que fazer tal coisa porque a sociedade cobra isso, né? Então, a gente ainda está vivendo essa cobrança, né? Que os homens têm que, como a Gisele falou muito bem, né? Os homens têm que fazer algo, né? Sim. E a gente esquece que eles também têm sentimentos, que eles também têm... tem fases que não querem fazer nada, né? Mas são cobrados, né? Então, realmente, deve ter muito sofrimento aí também, né? Deve ser isso, Sim. né? Deve ser algo que não queira fazer, né? Exato. É uma educação que ela converge para um lugar só, né? Não é uma educação aberta às possibilidades de ser, aberta às possibilidades da própria pessoa. Não. É uma educação que homem, né, um menino no caso, porque desde criança ele ouve isso, ele não pode chorar, ele não pode brincar de boneca, ele não pode abraçar o amigo, porque aí já ensinam a dar a mão, ensinam a dar tapinha no ombro, porque isso é demonstrar sensibilidade. E qualquer coisa que esteja relacionada à sensibilidade é relacionado ao feminino, logo esse menino, esse homem não pode fazer isso, ele não pode expressar as coisas desse jeito. E aí imagina a carga que esse homem carrega durante toda a sua vida até chegar à sua velhice de regras, né? E aí são muitas cargas que ele vai carregando e que talvez ele mesmo reproduza, mas que isso faz mal para os outros e para ele. E aí ele chega nessa velhice, como é que ele vai encarar essa velhice? Ele não vai encarar essa velhice. Ele vai negar essa velhice. Você comentou aí da questão da idade do lobo, né? Aparece muitos casais que têm problemas exatamente nessa fase. Quando o homem ele passa a se sentir muito mais inseguro. Na verdade, esse lobo é para os outros, né? Que foi como você disse, porque dentro de casa não é assim. Esse homem passa a se sentir muito mais inseguro. As questões que são trazidas para ele, principalmente pela sociedade, que são questão de virilidade, questão de potência sexual, tudo isso muda, porque o corpo dele está mudando. E aí esse homem não consegue aceitar isso, passa a se sentir inseguro, e isso causa diversos conflitos dentro de casa. Muitos casais se separam, muitos casais passam a ter conflitos diários por causa dessa questão. E isso é uma coisa que pode ser resolvida? Sim, pode ser resolvida. Você pode primeiro conversar com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com o seu companheiro. Você pode conversar com essa pessoa e falar, olha, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo seguro, tô com medo de te perder, ou qualquer outra coisa, né? O importante é você poder se expressar e você olhar para você mesmo como homem que está envelhecendo e tentar entender o que meu corpo pode, o que meu corpo não pode, até onde eu vou, até onde eu não vou, né? E se recolocando a partir desse corpo que está te limitando de algumas formas, mas de outras não, porque você é uma pessoa madura, você tem experiência de vida, a sua questão financeira provavelmente está diferente, talvez você já esteja casado, com filhos, com netos. Então, assim, existe muita coisa aí que você já fez, mas é voltar e olhar para isso, né? Porque por quanto tempo será que esses homens que estão envelhecendo hoje conviveram
com essa pressão da sociedade e tiveram essa postura. São tantas as coisas que falam dos homens, né, que nós poderíamos citar várias aqui ao longo da live, mas o principal é esse homem se olhar, esse homem ter a consciência de que sim, ele está envelhecendo e que sim, ele não é mais como era antes, que ele não é mais tão viril quanto antes e que ele não precisa ser. Né? Na verdade, o homem não precisa ser viril nunca, né? Na questão que a sociedade coloca, que homem tem que o tempo todo querer pegar, querer fazer sexo, não precisa. Vai do homem, né? E esse homem maduro também não precisa. Se ele não está no momento de ser viril, ou se ele está no momento de mais sensibilidade, tudo bem. Isso é natural. É interessante, né, Michele? Porque assim, os homens, eles não conseguem verbalizar, né, os medos, né? E isso traz para a vida deles, né, no particular, que eles não conseguem pedir ajuda também, né? E Exato. A gente pode até comentar sobre pedir ajuda no próprio médico, né? Como é difícil os homens irem, né, aos médicos, né? Ao psicólogo, então, nem se fala, né? É muito mais difícil, né? Quando a gente tem 1 ou 2 homens procurando terapia, nossa, é muito bom. E é muito difícil eles procurarem ajuda, né? Nós, mulheres, estamos mais acostumadas a fazer isso, né? A gente verbaliza muito os nossos sentimentos, né? E acaba diminuindo um pouco, né? As angústias. Não elimina totalmente, mas ajuda, né? Agora, imagine a pessoa, por exemplo, o homem que não consegue verbalizar, né? Porque se ele confunde muito, né? Aliás, não é ele, né? Na realidade, são as crenças que dão esse entender, né? Que se ele dizer que ele não pode, que ele tem dúvida, que ele tem medo, é como se ele não fosse mais homem, né? Então, perdesse a masculinidade, né? Então, isso é muito ruim, né? Porque acaba misturando as coisas. Sim, e nós podemos ver isso pensando, por exemplo, em rodas de amigos, que até a Aida está comentando aqui, né? Que nessa idade os homens se juntam para olharem e comentarem sobre mulheres, o que acontece bastante também. Essa roda de amigos não é uma coisa para uma troca, de fato. Talvez seja mais voltada para competição, né? Olha só como eu estou bem, eu faço sexo todos os dias, ou eu não sou, enfim, eu pego todas mesmo, ou hoje eu, como homem maduro e mais velho, me separei e tô com uma novinha. Então, assim, é mais uma questão de competição e não uma questão de falar, cara, não tô bem, eu não tô conseguindo fazer sexo, tô com alguns problemas. E aí, se um homem fala isso, ele vai virar chacota, né? Ele vai ser zoado na roda de amigos. Ao invés de, e talvez, tem uma outra coisa, talvez os outros amigos estejam passando pela mesma coisa, mas não querem falar, porque demonstrar vulnerabilidade não pode. Homem não pode ser fraco. Homem tem que ser o tempo todo forte. Né? E por que isso é certo? Você está se sentindo mal, você não está conseguindo lidar com aquilo. Por que é certo você sempre fingir para os outros e fingir para si mesmo que está tudo bem? Onde é que está o certo aí? Né? Como é que você vai conseguir se sentir bem com isso? É interessante, né, Michele, isso que você falou, porque assim, na roda de conversas, né, quando isso acontece, de alguém, de um homem querer dizer, né, sobre os seus sentimentos e os outros acabam brincando, né, é mais porque não sabe também lidar com o que ele está dizendo, muito menos com o que eles sentem, né. Então é muito mais fácil, né, brincar, né, eu vou brincar com fulano porque eu não sei o que responder, né, eu não sei o que dizer, então é mais fácil eu fazer como se fosse uma chacota, né? Exato. Eu não consigo lidar com esse sentimento, né? Eu estou passando pela mesma coisa. Eu imagino, eu sinto o que ele sente, porque eu estou passando por isso, mas eu não sei como lidar com isso. Então, já que eu não sei, ao invés de eu me mostrar vulnerável, falar, cara, eu não sei o que fazer, o que a gente faz? Ao invés de fazer isso, vamos lá. Vamos brincar, vamos levar para o lado da brincadeira, porque fica mais fácil lidar com isso e não olhar para isso.
porque aí você acaba excluindo isso do seu olhar, né, do seu foco, e isso passa a ser secundário, só que não é secundário de verdade, porque você está sentindo isso diariamente. Por isso tão importante que os homens possam falar sobre isso, né? E se não conseguem fazer isso em casa, podem fazer isso num psicólogo. Procurem algum especialista para que essas questões sejam olhadas, né? Porque o psicólogo não é só se você está muito mal, é para olhar para suas próprias questões, né? Que você precisa se conhecer, autoconhecimento também, é bem importante. A Aida colocou aqui, olha, ela escreveu, nessa famosa idade do lobo, que eles se juntam com os amigos para olharem e confidarem sobre mulheres, vejam como a necessidade deles se afirmarem como macho e viris. Aida, na realidade, assim, o livro A Idade do Lobo, ele está até aqui na minha estante, eu esqueci de pegar. Ele fala o contrário. Ele fala justamente essa necessidade de se isolar. Então, eles se isolam porque eles não sabem verbalizar o que estão sentindo, né? E isso, eu até lembro de um caso, estava até comentando com a Michele, de um homem que ele se aposentou, que é uma outra questão, né? Quando chega a aposentadoria, é como se fosse um atestado de envelhecimento. Então, os homens, eles não sabem lidar muito bem com isso e acabam se isolando, de maneira que esse caso, ele ficou um ano e meio, para ele conseguir se recuperar. Mas era assim, ficar deitado o dia inteiro, porque enquanto você trabalha, você tem uma identidade. Quando você se aposenta, essa identidade, você não consegue identificar mais, né? Você não é mais gerente de empresa tal, diretor de empresa tal, ou qualquer outro cargo da empresa. Você é João, você como fala? Você é Marcos, né? Enfim, você é o nome daquela, você é o seu nome, você é a sua identidade pessoal. E quando isso não tem mais, aí ele fica perdido, né? Porque como a gente está falando, desde da infância, muitos ainda não têm essa responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar do seu irmão mais novo, né? Agora que as coisas estão começando a mudar, mas ainda tem muita gente ainda com essas crenças, né, enraizadas, né? Às vezes a mãe faz de uma maneira que ela nem percebe, né? Um casal, muitas vezes, né, acabam deixando a filha fazer as coisas de casa e o menino não, né? E assim, é sem querer. Mas a gente tem que estar falando sobre isso para a gente poder questionar algumas atitudes, né, que já estão enraizadas, para não prolongar mais esse machismo, essa masculinidade, né, Michele, tóxica, sim, né, que a gente vai falar um pouquinho, né? Sim. Antes de falar um pouco, ler algumas coisas aqui. Travei? Não, agora voltou. Agora voltou. Tá. Então, só respondendo o Marcelo, que ele falou que tá cuidando, sim, a sogra dele. Tá cuidando da sogra dele. É montinho e cuecão toda hora. Muito bem. Então, eles estão bem animados, né? Inclusive, aí ele falou aqui no Insta. Que amanhã é o aniversário da sogra dele e a ovada vai rolar solta. Então, aproveitem, Marcelo. Bom, parabéns, Marcelo. Muito bom. Cá, a Andréia Araújo, ela falou que tem sentido que os homens estão conseguindo procurar mais o seu autoconhecimento. Sim, e isso se reflete muito, por exemplo, em rodas de conversa que são feitas entre os homens, né? Para homens, são normalmente rodas que quem faz essas rodas, né, são psicólogos, e aí são rodas de conversas que são pensadas para homens. Então, são homens conversando com homens sobre homens,
né, para resolver as próprias questões, e isso realmente é bem importante. Isso mostra que tem acontecido diferente. Mas normalmente você olha, são homens de já meia idade, vai. Não tem homens muito velhos. Mas isso está acontecendo sim. É bem importante. A Aida está falando aqui que nós mulheres, nessa idade, né, dos 40, também estão na fase da loba, uivando às vezes mais que ele. É mesmo, Aida? Conta pra gente melhor isso. Ai, Aida. Mas então, Cá, continuando, falando dessa masculinidade tóxica, né? Essa masculinidade tóxica nós podemos ver em todos esses exemplos que nós já demos. E quando nós pensamos no homem velho, é algo que foi a vida inteira assim. Como é que ele vai desconstruir isso? Porque se nós chegarmos hoje, né, para uma criança, para um menino, e começarmos os ensinamentos de uma forma mais aberta, de uma forma menos preconceituosa, isso fica mais fácil. Mas como fazer isso com homens velhos, né? Como desconstruir toda uma vida, como desconstruir todo um conhecimento, todos os ensinamentos que ele recebeu até hoje? Porque foi isso que ele aprendeu. Como é que alguém pode virar para ele e falar, não é assim? Na verdade, são coisas que precisam ser olhadas para ele mesmo, né? São coisas próprias. Como é que ele quer olhar para isso? Talvez ele possa não perceber a princípio que ele se sente mal com isso. Porque é tão normal, né? Entre aspas, que ele conviva assim, que ele se comporte assim, que muitos homens podem nem perceber. Mas se isso for olhado com mais cuidado, certamente esses homens vão perceber. E muitos homens que já olharam falam isso. Eu tinha um comportamento X que era muito machista, que era muito ruim, mas hoje olhando para isso eu percebo que não era legal. Mas eu percebo também que eu fazia isso porque eu aprendi assim e eu nunca questionei, mas agora eu estou questionando. Então é uma das coisas a serem feitas, né? É o questionamento. Essa masculinidade tóxica, quando nós falamos nisso, ela está relacionada tanto a homens quanto a mulheres. Mas muito mais são os homens, né? Porque são eles quem estão praticando. Então, eles estão se machucando fazendo isso. Como é que isso pode ser desconstruído, né, Cá? Acho que desconstruído, como é que isso pode ser mudado, o que pode ser feito. Então, cada homem pode olhar para isso. E, novamente, pensando nos homens velhos, a questão da virilidade, né? A questão da potência sexual em si é muito forte. Ainda, mesmo nós pensando em homens velhos, existe essa questão de homens procurarem mulheres mais novas exatamente por não olharem para a própria velhice, por não olharem e não acolherem as limitações do próprio corpo. Então, o que eu não consigo com uma mulher mais velha, com uma mais nova eu consigo. Como se aquele corpo ainda fosse um corpo de 20 anos, de 25, e não é mais. Você sabe, Michele, que tem uma estatística que a cada 10 homens, somente 3 conseguem verbalizar os seus sentimentos, né? E muitos sofrem calados. Ah, gente, eu tenho uma companhia hoje. Meu papai está no Facebook. Paizinho, beijo, paizinho. Ah, seu pai! Bem-vindo! Tchau! Olha que ótimo, que presença ilustre. Muito bom, paizinho. Conta pra gente aí, paizinho, como que é ser homem nesse momento crítico, né? Nessa nossa sociedade contemporânea. Sim, como é que é envelhecer nesse momento, né? Nós temos muitas mudanças, isso é positivo, né, Cá? Só o fato de nós estarmos aqui hoje falando sobre isso já é uma mudança e já é muito positivo, né? Isso precisa ser falado, isso precisa ser olhado. A velhice, no geral, precisa ser olhada, mas a velhice dos homens precisa ser olhada, né? Porque o que vocês que estão aqui nos assistindo,
O que vocês ouvem falar, o que vocês veem na televisão, por exemplo, sobre o envelhecer masculino? Como é que isso funciona? Meu papai está aprendendo bastante a usar a tecnologia. Isso é muito bom. É importante, né? Hoje em dia é bem importante. Ainda tá dando parabéns aqui no Face pro seu pai. Feliz Dia dos Pais, que foi necessariamente por causa disso que nós decidimos por esse tema, né? Por causa do Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, com certeza. Olha, oi. E falando em pai, nós podemos falar em modelos, né? E aí, quais são os modelos de pai que nós temos? É claro que nós temos uma visão, nós como filhos, nós temos uma visão do pai, a princípio, como aquele pai herói. E aí a questão é, muitas vezes o pai não quer sair desse papel, né? O olhar que o filho tem, e o pai não quer mais sair desse papel, não quer mostrar suas fragilidades para o filho, porque ele não vai mais ser aquele super-herói que o filho imaginava que ele era. Mas precisa se aproximar da humanidade, não tem como, né? Não tem como nós sermos super-heróis ou super-heroínas. Não dá. Tem tudo, né? Humanamente impossível. Até agora puxar a orelha do meu papai, porque às vezes ele faz isso. Às vezes ele não pede pra gente levá-lo no médico para fazer endoscopia, esses exames, né, que precisam ter alguém, né? Às vezes ele não pede, a gente acaba descobrindo, mas a gente sempre consegue levá-lo antes. Mas, viu, papai, o senhor não pode fazer isso, viu? Eu tenho que tem essa questão. Ajuda. Sim, tem essa questão também, né? Como é para os homens precisar pedir ajuda, né? A minha vida inteira, eu cuidei de mim sozinho, eu sempre fui muito bom em tudo que eu fiz, eu sempre ganhei o meu dinheiro, me banquei minha casa, banquei minha família e nunca precisei de ninguém. Por que agora eu vou precisar? Isso é uma coisa que precisa ser desconstruída desde sempre, né? Porque a ajuda do outro é necessária em diversos momentos da vida, né? Em diversas fases que você está passando. Isso não significa que você é fraco, mas sim que talvez de fato você esteja precisando de ajuda. E aí chega na velhice, como é para esse homem ter que pedir ajuda? E o que acontece? Acabam não pedindo. Isso pode acabar prejudicando muito, né, esse homem, porque pode ser uma questão muito importante. Pode ser só uma consulta básica, né, uma consulta de rotina, ou pode ser algo realmente mais importante que isso, realmente mais, que você precisa se preocupar mais. Mas se esse homem não pedir ajuda, ele não vai saber, e aí as consequências virão. Exatamente. Eles deixam de pedir ajuda achando que não vão ser mais homens, né? Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pedir ajuda não vai diminuir a sua masculinidade. Nunca. Sim, exato. Pelo contrário, você vai estar se cuidando, né? Você precisa se cuidar. E se cuidando é olhando que você precisa de ajuda, né? Exatamente. Teve um estudo, Cá, que realizaram, e aí o que foi constatado entre os homens? No envelhecer, os homens eles evidenciam mais baixa autoestima, que é o oposto das mulheres. As mulheres no envelhecer, o que elas trazem? Elas trazem uma maior liberdade, um aprendizado com o avançar da idade, né? E a conquista da autonomia, que eu até cheguei a comentar aqui em uma das outras lives, sobre o meu TCC, que foi com mulheres idosas. E todas essas mulheres idosas realmente falaram sobre isso. Hoje eu posso fazer muitas coisas que antes eu não podia. Eu nem pensava em fazer isso porque não era uma possibilidade para mim. Já os homens não, né? Os homens no envelhecer acontece exatamente isso. Uma baixa autoestima por questões que antes ele era poderoso, porque o poder é uma das questões que impactam muito, né, nesse homem. Antes ele tinha autonomia econômica, financeira, né, autonomia financeira e uma liberdade muito maior, e agora não mais. Isso impacta muito esse homem.
O homem, ao envelhecer, não aceita a velhice. Se você vai ajudá-lo a descer uma escada, ou dar as mãos a ele ao levantar de um sofá, ou tentar ajudar em qualquer outra coisa, ele fica muito bravo e não aceita. Verdade, Aida. Vivi isso com o sogro do meu irmão, que era um médico anestesista, e ele resistia barbaramente. É exatamente isso que acontece. E por essa resistência, né, deles não aceitarem ajuda, acabam sofrendo muito mais, né? Sim, voltei. Sim, ótimo. Gente, voltei. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando um pouco desse modelo de homem, né, que ainda hoje persiste, que é o modelo do homem viril, é o modelo do homem que não precisa de ajuda, e quando esse homem fica velho, o modelo continua o mesmo, não muda. Então, por que alguém vai me ajudar a descer as escadas? Né? Para que eu vou querer que alguém me dê a mão para eu descer as escadas? Eu consigo fazer isso sozinho, eu posso fazer isso sozinho. Né? Eu preciso fazer isso sozinho, porque isso é demonstrar o seu poder. Eu posso. E aí, numa dessas, esse homem pode cair. Ainda tá falando que voltou a fantasia. Esse homem pode cair. E a gente puxa ela de novo. Exato. Sempre volto. São tantas coisas para serem faladas, né, cara? Desse envelhecer desse homem. Sim, sim. E é interessante, Michele, porque eu estava olhando numa estatística que de 6 em cada 10 homens sofrem distúrbios emocionais em algum nível, como ansiedade, depressão, vício em pornografia, insônia, né? E muitos não procuram ajuda. Exato. Mas também não podemos esquecer dos vícios normais, dos vícios que a gente costuma mais presentes, né? Vamos dizer assim. Então, álcool, a comida, drogas, apostas, jogos eletrônicos. Então, tem muito isso, né? Eles acabam não pedindo ajuda e fogem para um outro lado, né? Que são os vícios, né? Exato, né, Ká? Sentem, né? Exato. E aí descontam, né, em outras coisas, que pode ser a comida, pode ser um jogo, até jogos de videogame. Hoje existe muito isso, existem pessoas viciadas em jogos de videogame. E em sexo, né, seja ele assistindo um filme ou querendo fazer sexo o tempo todo, esse homem não consegue falar o que está sentindo. Na verdade, esses homens, eles não conseguem primeiro nem nomear o que eles estão sentindo. Acho que a primeira coisa é conseguir nomear o que ele está sentindo, porque os homens não são educados para se questionar. Então, se ele está sentindo alguma coisa, se é alguma coisa que faz com que ele se sinta fraco, que faz com que ele se sinta vulnerável, que ele tem vontade de chorar, finge que não está acontecendo. Tenta ignorar ao máximo, porque você é homem e você não chora. Então, ele não é ensinado a olhar para esse sentimento, a olhar para isso que está acontecendo com o corpo dele, com a mente dele, e questionar e levar para uma outra pessoa, uma pessoa que ele confie, para falar sobre isso, para explorar isso que está acontecendo. Isso não é ensinado para os homens, pelo contrário, eles têm que jogar debaixo do tapete. E aí, quando esse homem envelhece, ele não aprendeu, porque a vida inteira ele aprendeu a ser assim, a jogar debaixo do tapete todos os sentimentos, tudo que está acontecendo com ele de ruim, e aí ele vai descontando em vícios. Ele se vicia em alguma coisa porque algo está impulsionando ele a fazer aquilo, ele não sabe o que, e aí vira essa confusão toda, aí vem o vício. São coisas que não são faladas, né, Ká? Nós falamos muitas vezes isso aqui, mas precisa de fato ser dito. Não falam sobre envelhecer masculino. Não olham para essas questões, porque nós temos mais um modelo, né, mais um deles que a sociedade traz, que é o homem grisalho e charmoso. O homem envelhece, né, ele fica charmoso. Então não olham para o envelhecer do homem como um envelhecer que as coisas estão ficando ruins. E isso até que é positivo. Isso é bem legal, você olhar para um homem e falar, nossa, olha que charmoso, cabelo grisalho, cabelo branco que seja,
Mas com as mulheres não acontece desse jeito. Então, são olhares bem diferentes para a forma de envelhecer entre um e outro. E é isso, né? O envelhecimento acontece com todo mundo. Se tudo der certo, todos nós aqui vamos envelhecer. Então, tudo bem envelhecer, isso é normal e eu quero envelhecer cada vez mais, porque desde que nós nascemos existe aí um processo de envelhecimento. É isso, né, Cal? O que nós podemos resumidamente dizer que... Marcel, mas semana que vem tem mais. Seja muito bem-vindo se você quiser. Se você tiver tempo, você será muito bem-vindo, com certeza. Nós podemos, assim, resumidamente, Ká, falar... Vamos falar do comentário do Marcel primeiro? Extremamente difícil. É difícil. Envelhecer para os homens é difícil, para as mulheres é difícil. Se as mulheres que falam abertamente disso já têm dificuldade, imagine os homens que não conseguem falar. O Marcel é enfermeiro e pediatra, mundo feminino. Pois é, Marcel. É verdade. Se nós pensarmos no mundo feminino em geral, a questão do cuidar é muito feminino, né? Exato, nas escolas, nos hospitais em geral, né? Enfermeiras, pediatras, é um mundo muito feminino. E não deveria, né? Os meninos aprendem desde sempre que são as cuidadoras, né? Não os cuidadores e as cuidadoras, são as cuidadoras, porque nas escolinhas, por exemplo, são mulheres. A maioria são mulheres. Então, os meninos já vão aprendendo com isso. É algo que não é dito, mas é o exemplo. São mulheres que estão lá cuidando deles. Então, Então, as mulheres que cuidam, esse mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu nem quero saber disso. Isso já é uma forma de aprender. Isso é que a gente precisa mudar, né? E, resumidamente, é isso, né? Todos vamos envelhecer. E todos precisamos falar do envelhecimento. Todos precisamos olhar para as nossas questões, precisamos entender quais são elas, perceber as dificuldades e limitações do corpo e lidar com isso. E tudo bem, né? E lidar com isso, porque isso vai acontecer mesmo. Não existe pílula mágica e eu, particularmente, nem gostaria que existisse uma pílula mágica da juventude. Porque... nós aprendemos muito, nós vivenciamos muitas coisas e isso se dá ao processo de vida, né? Se não fosse isso, as coisas não aconteceriam assim. A Andréia está agradecendo, que é sempre bom aprender e compartilhar. Com certeza, Andréia. Obrigada por você estar aqui conosco. A Aida escreveu aqui algo no Facebook. Foi ótimo, mas poderia fazer uma única rede. Ou no Facebook ou no Instagram. Por causa do delay. Tá. Boa dica, Aida. Vamos pensar nisso, com certeza. Sim. Vamos pensar sobre isso, sim, tá bom? Então... Bom, pessoal, obrigada por ter participado. Obrigada por mais uma tarde. Foi tão bom que até a minha dor de cabeça passou um pouquinho, viu, Michele? Que ótimo. Que bom. Michele, missão cumprida. Obrigada pela parceria. Obrigada gente por hoje, acho que é isso, e semana que vem tem mais. Tem mais, muito bom. Eu vou dar tchau aqui para o Instagram, tchauzinho pessoal. Tchau gente, muito obrigada por todos terem vindo e até semana que vem. Até semana que vem, 4 horas.